a gente precisa entender e que vai fazendo dos nossos momentos singulares, é que nós não seremos como estamos hoje para sempre. Por isso aproveite. Nós não estaremos como estamos hoje para sempre. Por isso que cada momento na nossa vida é um momento singular, não repete. Mesmo aqueles que estiveram aqui domingo passado, hoje é outro domingo, e não tem nada a ver com aquele domingo passado. Então nós precisamos valorizar muito esse tempo em que nós passamos juntos. Tempo singular de Deus para as nossas vidas. Vamos, irmãos, orar o Senhor, agradecendo mais uma vez, primeiro por esse momento especial de culto. Segundo, porque esse Deus, Ele está disponível para falar aos nossos corações. Eu fico, irmãos, cada dia mais maravilhado com esse Deus, que apesar de mim, Ele tem disposição de falar comigo, de imprimir no meu coração aquilo que Ele tem no seu coração. É só buscarmos a palavra, é só ficarmos atentos. Ele tem algo para o meu coração. Pai amado, queremos, ó Deus, continuar celebrando ao Senhor. Queremos continuar, ó Deus, usufruindo da Tua presença. Não há, ó Deus, momentos tão importantes quanto esses momentos que passamos na Tua presença juntamente com outros irmãos. Momentos terapêuticos, de cura de verdade, Senhor. Momentos em que usufruímos das bênçãos do Senhor de uma maneira indizível. Só para aqueles que participam, aqueles que sentem o tocar e o mover do Senhor em nossos corações, é que sabe o que isso significa. Por isso, Pai, é um prazer, de verdade, estarmos aqui cultuando o Senhor junto com estes irmãos. Obrigado também, ó Deus, por aqueles que celebram o Senhor em tempo real do outro lado, Senhor. Na nossa cidade, fora dela, no nosso país e fora dele. Que Teu Espírito Santo, igualmente, trabalhe o coração desses queridos irmãos conectados conosco via internet. Que o Senhor também transmita aos seus corações esse tempo gostoso. Agora, ó Deus, vamos abrir a Tua palavra. Palavra do Senhor, poderosa, para não só dar-nos o norte certo, mas fazer-nos representá-lo da maneira certa. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender essa palavra. Pelo Teu Espírito Santo, ela venha em nossos corações e encontre, ó Deus, terreno fértil para produzir tudo aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus, nós Te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero... Eu gosto desde sempre, foi assim no meu ministério, desde quando comecei, e há 30 e tantos anos atrás, eu sempre gostei de fazer estudos contínuos da palavra de Deus, de uma série de estudos no mesmo tema. Primeiro porque eu sou extremamente beneficiado por esse estilo de trabalho.
Segundo, que facilita. Uma das grandes angústias nossas como pregador é terminarmos o culto de domingo e começarmos na segunda-feira a pensar o que vamos falar no próximo domingo. Esta era o meu grande temor do ministério. Passar um tempo razoável na igreja e todo dia de reunião pública ter algo novo de Deus para falar. Eu achava isso, no início do meu ministério, quase que impossível. E aí tinha aqueles engraçadinhos no seminário que falavam, não, passa 3 anos na igreja, aí você vai pôr no sermão. Quando chegar lá, no final, você vira eles e começa a pregar tudo de novo, né? Muda de igreja, claro. Mas só que não é esse o processo. Mas o gostoso de expormos a palavra de Deus é que enquanto a gente expõe a palavra numa sequência lógica, Deus vai dizendo o que Ele quer nos dizer. E para mim, eu gosto disso. Primeiro que eu não fico desesperado para dizer o que eu vou dizer no domingo próximo. O próprio texto vai me dizer o que dizer. E fica fácil. É só orar, pedir a Deus iluminação e dar continuidade. E um dos estudos que mais me abençoou foi quando nós estudamos sobre o mover de Deus. Deus movendo-se em direção ao seu povo. Nós estudamos toda aquela realidade do chamado de Moisés, do início ali da ida de José para o Egito, e fomos até a saída do povo de Israel para a terra prometida. E eu tinha em mente, disse isso para os irmãos, queria, num futuro, pensar um pouquinho sobre movendo-se com Deus, movendo-se com seu povo. Isso ficou na minha mente por muito tempo. E eu comecei a traçar uma linha dorsal nesse movimento do povo de Deus, movendo-se em direção à vontade de Deus. E algumas semanas atrás, eu consegui colocar as ideias em ordem numa primeira reflexão. Mudei, porque nós fizemos isto no culto da escola dominical. Agora eu quero traduzir isso em mensagem do culto de domingo à noite. E que aqueles que caminharam comigo na escola dominical, movendo-se com Deus, vai ter uma facilidade de entender, além do que eu vou dizer, do mover-se com Deus, movendo-se com o povo de Deus. Eu tenho lido esse mover de Deus novamente e tenho aprendido já algumas realidades que esse povo aprendeu com Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos. Até porque, irmãos, eu entendo que, assim como Paulo entendia que o que Deus deixou escrito aqui é para o nosso próprio aprendizado. Não há nada, não há desperdício na palavra de Deus, e tudo quanto está revelado para que eu e você aprendamos como andar com Deus, como representá-lo da melhor maneira enquanto estamos aqui. Então eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias para esse momento após Sinai, porque nós já estamos falando alguma coisa também na quarta-feira sobre os 10 mandamentos, por isso que eu dei uma pulada aí, não é? Nesses textos, e estou indo para Números capítulo 10. Números capítulo 10, verso 29, até o capítulo 11, verso 3.
eu queria conversar um pouquinho com os irmãos e pensarmos um pouco nesse início de caminhada. Queria pensar com os irmãos nesse texto essa noite. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dar-vo-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, a caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes preparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando esse ao Senhor, o fogo se apagou. E pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Não sei, e ao mesmo tempo sei, qual é a dimensão do quanto é emocionante visitarmos um casal que acaba de receber a herança do Senhor, um bebê. Não sei que dimensão você tem, mas eu sei que é extremamente emocionante. Não só ser a família que está recebendo esse bebê, quanto aqueles que visitam. Todo mundo fica animado, todo mundo vibra, os pais ficam felizes, traduzem um gozo, uma satisfação tão grande de poder ter trazido esse bebê ao mundo, alegram-se profundamente com aqueles que vêm visitá-los, e tem uns que dá até um presentinho, você vai visitar, você leva para casa uma recordaçãozinha daquele bebezinho, os pais fazem aquele coisa bonita para pôr na porta da mãe, levam um buquê de flor, e é uma coisa fantástica quando o bebê chega. Os pais fazem planos, cheios de sonhos, do que a vida dessa criança será. Quando apresentado pela primeira vez, o pastor faz também toda aquela alegria, aquela manifestação de alegria, de gozo, apresenta diante do Senhor com a perspectiva de que Deus vai usar essa criança para a honra e glória do seu nome, para a felicidade dos pais, para a alegria de todos os parentes. Os avós celebram com grande alegria
e dão presentes. Também sonham com todas as experiências possíveis dos seus netinhos, ajudam no que podem, querem que eles sejam um grande sucesso na vida e que traduza orgulho para a família. Todo mundo está comemorando a chegada desse novo membro da família. Depois vem as próximas semanas, quando a jornada da vida de fato começa. Agora, os pais jubilosos são despertados durante a noite com choro. Aquelas horas gostosas e profundas que dormiam tranquilamente, agora já não tem mais essa tranquilidade. Inúmeras fraldas fedorentas começam a surgir no meio da noite. Ou então, durante o decorrer da vida. Tudo na vida do casal agora é interrompido por essa nova forma de vida exigente, que a Bíblia diz que é herança do Senhor para cada um de nós. O bebê agora não parece em nada, ou não parece ser tudo aquilo que nós esperávamos que fosse. Ele aprende através da dor o que é certo e o que é errado. O caminho para o sucesso é longo e cheio de dificuldades, lutas, temores, angústias, buscas incessantes diante de Deus para que Deus acerte a caminhada desse bebê que no início foi a coisa mais preciosa e linda que nos acontecera. O caminho não é fácil. No entanto, vemos a vida no geral como gratificante e alegre. Aprendemos a apreciar as coisas boas e manter a fé durante os tempos ruins e de provação. Eu tive essa semana o privilégio de visitar alguns dos irmãos com bebês novos. Pude ontem pegar a Manu, eu a ganhei pela minha caneta, né? Eu a peguei e ela ficou quietinha porque ela gosta da caneta azul e ficou o tempo todo olhando para essa caneta. Tivemos notícias de bênção do Senhor. Acabei de falar aqui com o reverendo Silas sobre o privilégio e a bênção que nós temos como pais crentes de dar aos nossos filhos o norte e vê-los casados, servindo o Senhor e fazendo aquilo que precisa ser feito na vida. Isto, irmãos, é como a caminhada da fé. O novo nascimento é emocionante. Em seguida vem as coisas do viver. Vem aquilo que nós temos que enfrentar, os enfrentamentos próprios da nossa vida. E podem ser difíceis. E que geralmente são. Caminhada com Deus não é fácil. Não é fácil. Caminhada com Deus tem que ter resignação, tem que priorizar a Deus, priorizar os postulados do reino, tem que viver a abnegação, tem que representá-lo de maneira majestosa na vida, e isso às vezes custa. Na maioria das vezes, isso traduz ao nosso coração como um preço. Não é porque é caro, porque o caro já foi pago em Cristo Jesus, mas é porque a nossa natureza, naturalmente, ela não caminha em direção às coisas de Deus. Nós precisamos da ação de Deus e forçosamente decidirmos caminhar o caminho do Senhor, independentemente do que venha. Israel experimentou o mesmo processo quando saíram do Egito, ou quando saiu do Egito. E assim as lições que nós vamos aprender durante esse caminho,
que é movendo-se com Deus, movendo-se com o povo de Deus, são as lições que Israel aprendera também no caminho, na viagem que o Senhor queria que eles fizessem. A própria caminhada com Deus, a minha e a sua caminhada com Deus, nós vamos aprender com eles, com Israel. Houveram dificuldades no caminho para a terra prometida, mas eles caminharam de maneira tal, com a certeza profunda de que seriam vitoriosos, enquanto caminhava esse caminho afora, em direção àquilo que Deus tem ou tinha para a sua vida. Precisamos, primeiro, irmãos, proteger os nossos corações contra a amargura, a incredulidade ao longo da jornada difícil dessa caminhada. Estarmos atentos em fazer o que Deus quer que façamos enquanto estivermos indo. A Bíblia, irmãos, nos ensina que essa caminhada é uma caminhada gloriosa, de experiências singulares, e que nós vamos aprendendo enquanto caminhamos. Nós vamos experimentando a Deus enquanto nós caminhamos. E hoje, irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o verdadeiro futuro. E eu quero aqui dar uma palavra, irmãos, em algo que alguns dos irmãos ouviram ontem. E como pastor eu preciso de dizer essa palavra. Portanto, aqueles que não ouviram ontem vão fortalecer, mesmo não sabendo o que ouviram ontem aqueles que ouviram. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse futuro de Deus, para mim e para você, não é uma utopia. Ou seja, isso não é fruto da imaginação do homem. Isso não é fruto da fantasia do homem. De um ideal sem base concreta de realização fora do homem. Esse futuro de Deus é um futuro para o homem. E que o realizar desse futuro é um realizar que está fora do homem. Que a base da realização desse futuro está em Cristo Jesus e no Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é uma utopia. Porque utopia pode ser fruto de uma fantasia. Fruto da imaginação humana. Então quero dizer para os irmãos que essa caminhada é uma caminhada tão real quanto a caminhada do povo de Israel para uma terra prometida que emana leite e mel. Ou seja, que Deus iria trazer a bênção da fartura do pasto para que as vacas pudessem comer esse pasto, esse capim gordura e dar um leite precioso. E que teria flor para que as abelhas pudessem produzir o mel. E se tem flor e se tem abelha, tem fruto. Então essa é a terra prometida para Israel. Um lugar de grande alegria, de grande prazer. Enquanto desfrutando daquilo que Deus deu. Agora, irmãos, olhando para esse futuro glorioso, para essa promessa gloriosa, nós precisamos, irmãos, de entender uma coisa. Nós precisamos contar para as pessoas desta realidade. Uma pessoa veio falar comigo, enquanto eu aproveitei uma deixa
e falei sobre Jesus para uma pessoa no lugar impróprio, por assim dizer, para falar de Jesus. Quando a pessoa deu um gancho, eu peguei e falei, e aí, como está a sua vida para a eternidade? Eu sei que você acabou de falar um punhado de coisas, se preparando, sendo proativo com relação à sua vida aqui, mas eu gostaria de lhe perguntar, e a eternidade? E aí aproveitei, fiz logo um resumo do plano da salvação, joguei nele essa palavra, e tinha uma pessoa assim que eu não sabia quem era, e aí quando eu saí, eu disse, quem é o senhor? Eu falei, eu sou pastor da igreja presbiteriana. Olha, eu quero parabenizá-lo, porque não é comum ouvirmos isso mais. Ouvir o quê, meu irmão? Alguém compartilhando num lugar desse, numa repartição desta, falando de Jesus. Irmãos, nós estamos indo para o céu. Isso aqui é maravilhoso. Não há nada que preencha o nosso coração de crente como isso que acabamos de celebrar. Não há, irmãos. Agora nós estamos perdendo algo. A Igreja Presbiteriana do Brasil está perdendo algo, irmãos. Que é que enquanto nós estamos nos movendo-se com Deus, movendo como povo de Deus, nós estamos perdendo a capacidade de compartilhar com os outros a nossa caminhada. E a primeira coisa, irmãos, que eu vejo nesse texto, é a primeira cruzada evangelística no deserto. Esse pontapé inicial, após o encontro com Deus, após a manifestação de Deus, após Deus dar a Moisés e ao povo uma perspectiva futura de confirmar isso, de declarar que é o Deus deles, apesar deles. Moisés agora quer compartilhar isso. Moisés já tem milhares de pessoas indo para a terra prometida, mas ele não quer deixar para trás ninguém. Ninguém. Moisés agora quer compartilhar com seu cunhado esta realidade. Moisés estava, irmãos, oferecendo para Obabe uma oportunidade de usufruir daquilo que o povo de Deus iria usufruir. E ele faz um convite incessante, oferece um futuro real que não é uma utopia, e para dar a ele a oportunidade de estar com eles, usufruindo do que Deus iria dar para eles. Irmãos, vocês já pararam para pensar nisso, que o maior projeto de Deus na minha e na sua vida é que Ele está levando-nos para o céu. Você já parou para pensar nisso? Viver eternamente com Deus, viver aqui sem medo, sem angústia, com enfrentamentos, mas sabendo que somos mais do que vencedores. E aqueles que estão conosco, irmãos, que comem churrasquinho conosco, que celebram o aniversário dos nossos filhos conosco, que vão ao casamento dos nossos filhos, que participam da nossa mesa. Será que nós estamos insistindo? Será que nós estamos como Moisés fez? Tentando falar com essas pessoas, dizendo para elas que elas serão co-participantes conosco daquilo que Deus vai nos dar. Nós precisamos disso enquanto povo, irmãos. Eu acho interessante quando Jesus dá a grande comissão. Ele não diz ide. Lá não é um imperativo. Ele está dizendo assim, enquanto vocês estão indo,
evangelize, batize, ensine, discipule. Enquanto a vida está acontecendo, irmãos, enquanto eu estou indo para a terra prometida, eu vou trazer comigo todos quantos os meus braços puderam alcançar. Todos quantos a minha sombra puder abargar. Moisés entende isso, irmãos. Moisés insiste. Há uma terra prometida, há algo espetacular lá na frente para você olhar. Há um referencial na eternidade. A vida não se resume isso aqui, nascer, viver, desfrutar um pouco dessa coisa passageira e morrer e pronto, acabou, não tem algo maior. Há um lugar sem dor, há um lugar sem lágrima, há um lugar sem morte, há um lugar que não é uma utopia, que é uma promessa real que Jesus Cristo nos fez. Nós somos chamados, irmãos, para um lugar, uma terra prometida. Ah, como isso enche o meu coração. O que é interessante, irmãos, que às vezes, quando somos mais jovens, a gente não fica pensando muito nisso. Mas quando você começa a passar de meio século, quando você começa a entender que poucos natais lhe restam, aí você começa a dizer, gente, como esse lugar é fantástico, como isso é maravilhoso, enquanto você está adolescente, vai levando a vida, está longe demais, e pode estar mais perto do que para o mais velho que aqui está. Mas a gente começa a pensar nesse lugar maravilhoso. Moisés apela, irmãos, com sinceridade, vem com a gente. Nós vamos tratá-lo bem. E esse deve ser o apelo da igreja, irmãos. A igreja deve ser um lugar de amor e de apoio. Por isso, irmãos, que eu fico pensando assim, Deus amado, quantas pessoas já entraram no templo da IPA que não foram desafiados a essa caminhada? Quantas pessoas? Olha, vem para cá, nós vamos lhe fazer bem. A igreja lhe faz bem. Há um momento fantástico que nós queremos compartilhar com você. Como muitos pecadores que são convidados, o Babi rejeita. Ele diz, não. Eu vou para a minha terra, eu vou voltar para os meus parentes e não vou. Mas Moisés não desiste. Moisés não desiste. Moisés compreende que havia muita coisa em jogo aqui para deixá-lo ir facilmente. Irmãos, quando nós desistimos de alguém próximo a nós, quando nós desistimos de alguém que nós amamos, de evangelizá-lo, de falar da preciosidade da vida com Deus, é porque nós não temos a perspectiva daquilo que a pessoa está perdendo por não ir conosco. Por não ir conosco. Hoje de manhã, eu cheguei aqui para abraçar a família da Edmeia. E abracei um velhinho. Eu disse aí, meu irmão, como está o coração? Ele disse, pastor, a minha âncora foi embora. Minha âncora está ali. Aí eu disse para ele assim, meu irmão, mas o céu também está ali. É por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo. Irmãos, como isso é precioso. Como isso é precioso. Quando o céu é uma realidade para mim, eu quero que outras pessoas desfrutem disso. E essa é uma das maiores angústias do nosso coração enquanto pastores.
Nós gostaríamos que as pessoas abrissem a sua cabeça. Quantos amigos nossos que nós gostaríamos de rachar a cabeça deles, colocar um chip ali, descarregar todo o pendrive da salvação na cabeça desse camarada e deixar ele absorver isso. Porque a eternidade, irmãos, é algo fantástico. Evangelismo bem-sucedido, raramente, ele é fácil e rápido. Nós precisamos estar com a pessoa persistentemente, tantas vezes quantas necessárias para levarmos essas pessoas à presença do Senhor. Moisés queria levá-lo para um futuro brilhante, junto à comunhão com Deus, com o povo de Deus. Mas ele recusa a ir. Ele recusa a ir. Obabe tinha qualidades que poderiam abençoar e ajudar o povo de Deus nessa caminhada. Se Obabe viesse com o povo de Deus, ele seria abençoado e Obabe iria experimentar uma vida verdadeiramente com valor eterno. E iria abençoar o povo de Deus com as suas habilidades. Parece-me que por ter sido criado no deserto, ele tinha conhecimentos daquilo que o povo iria passar. E Moisés diz para ele assim, você vai nos ser útil. Todas as pessoas, irmãos, carregam no seu DNA espiritual algo para fazer no corpo de Cristo. Todos que são chamados, todos nós que aqui estamos, somos importantes para o projeto de Deus e para o caminhar da igreja aqui. Mas se ele ainda se recusasse a ir, teria o povo de Deus sofrido alguma perda, irmãos? Não. Não teria. Deus levaria Israel de qualquer maneira e de qualquer forma, da maneira como ele tinha planejado levar. Mas Obabe teria sido apenas uma vida, como muitas outras vidas, que iam e vinham sem significado na eternidade, simplesmente por não se aderir à jornada daqueles que caminham com Deus em direção às suas promessas. Como a rainha Esther, se ela não tivesse deixado ser usada por Deus, Deus usaria outra pessoa. Deus teria feito algo. Moisés, irmãos, tinha compreensão, já tinha caminhado com Deus o suficiente, que Deus levaria o seu povo pelo deserto, que Deus iria abençoar esse povo com a nuvem durante o dia e com a coluna de fogo durante a noite. Mas Deus ainda assim ainda precisa, e Deus ainda assim precisava de recursos humanos como parte do projeto dele. Deus trabalha a sua vontade com pessoas, para pessoas. Porque Deus é um Deus pessoal. O que Deus quer fazer, irmãos, Ele quer fazer comigo e com você. E se nós não caminharmos com Ele, caminhando com seu povo, nós vamos perder a oportunidade de desfrutar de experiências fantásticas com o Senhor. Obabe tinha capacidade, mas ele não queria ir. No primeiro momento, ele não queria ir. Moisés, mais uma vez, fala com ele. E ele não queria ir. O que será que aconteceu com Obabe, irmãos? Se você continuar aqui, ele some. Eu poderia fazer uma pergunta para vocês agora. Ele foi ou não foi?
Porque para mim, irmãos, a hora que eu comecei a ler isso aqui, eu disse, Deus, aonde está? Não aparece mais o nome Elbabe, e nenhuma concordância bíblica, nem grega, nem hebraica, nem nada. Eu disse, Senhor, aonde esse homem foi se meter? Que eu não consigo achá-lo. Você não fica pensando nisso, irmãos? Às vezes eu sou despertado por Deus para orar por aqueles que caminharam muito bem comigo um tempo, com as igrejas que eu já pastoreei. Não sei se agora o pastor Silas tem mais tempo, o reverendo Silas tem mais tempo, porque está jubilado de ficar pensando nisso. Rapaz, será onde anda aquele menino que tinha um potencial tão grande? Onde esse menino anda? Eu fico pensando, irmãos, às vezes, Deus, e a eternidade aqui já terminou, irmãos. Como que meu coração, eu fiquei pensando, Senhor, será que ele foi? Já pensou vocês e eu sermos evangelizados por Billy Graham, confrontados? Hoje não mais, mas no seu auge. Quantas vezes eu vi Billy Graham fazendo apelos, e aqui mesmo na geração 79. Apelo para seguir a Cristo. Um ícone de evangelista. E aí você ter esse homem de Deus com uma capacidade tremenda. E aí você abandonar, não ir. Não estar lá, não estar na lista dos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Já pensou nisso? Aí, irmãos, eu comecei a procurar pelo pai dele. Eu acho que vocês são assim também. A gente eu esgoto todas as fontes de pesquisa. Por exemplo, eu ponho uma palavra, não deu, ponho outra, não deu, ponho o pai, não dá, ponho o irmão, não dá, ponho o filho, não dá. Vou colocando alguma coisa para ver se eu acho uma ponta da meada, porque o Espírito Santo faz isso. Ele foi, irmãos. Ele foi. Porque o texto sagrado diz assim. Vamos ler lá. Eu quero que você lê o texto. É Juízes, capítulo 1, verso 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, das cidades das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com esse povo. Eu quero entender, irmãos, que os filhos dos sogros de Moisés, todos eles foram. Inclusive, Elbabe. Irmãos, a jornada começa. E eu e vocês precisamos prestar atenção naqueles que estão à nossa volta. Porque foi por causa deles que Deus os colocou na vida deles. A causa primeira do meu amigo ser meu amigo, e meu cunhado ser meu cunhado, e a minha cunhada ser minha cunhada, é para que Deus realize na vida deles aquilo que Ele quer realizar, e pode começar comigo. Pode começar comigo. Uma das maiores alegrias depois de uma decepção muito grande foi quando o Jordão, namorado da Lívia,
Passado esse tempo todo, a Lívia já estava casada. Ele me liga. Acho que a Simona atende. E aí ele diz assim: eu queria falar com o pastor Ezequiel. Fala, gente, o que esse cabra ainda quer falar comigo? Ele disse assim: pastor, eu estou ligando para dizer para o senhor que eu e minha esposa batizamos na igreja, somos crentes, e tudo começou com o senhor. Então eu entendi por que ele namorou com a Lívia. Não era para casar com a Lívia. Quem era para casar com a Lívia era o Francisco mesmo. Mas Deus tinha algo para a vida do Jordão que tinha que começar lá em casa. Irmãos, vamos pensar nisso. A jornada começa. Eu preciso de pensar nas pessoas que estão ao meu lado para ir para lá também. Vamos lhe fazer bem, da maneira que Deus nos fez bem. Vamos contar para essas pessoas o segredo da vida. Não é que nossos problemas vão acabar, irmãos. Os meus nunca acabaram. Eu tenho 56 anos de enfrentamento, os meus e dos outros. Mas eu tenho 56 anos de vitórias. Estou indo para o céu. Lutas, batalhas, mas estou indo para o céu, irmãos. Está mais próximo do que quando eu me coloquei na mão do Senhor pleno e completamente aos 17 anos. Aquele dia glorioso, quando eu viverei para sempre com o Senhor, está muito mais próximo, mesmo que dure mais 70 anos, não tem problema, mas está próximo, muito mais próximo do que estava. Vamos contar para as pessoas isso, vamos nos empenhar, mesmo que elas rejeitem da primeira, volte na segunda vez, conte para as pessoas, diga para elas sobre Jesus, aprenda a fazer isto. E isso vai trazer a você um privilégio muito grande, pastor, mas era Moisés. Mas Moisés era o que eu e você somos. Nós somos servos de Deus e agentes de Deus para a vida das pessoas que estão conosco. Aproveite aquele tempinho que você tem do churrasco. Agora você precisa ter a realidade de Deus para dizer para as pessoas que você está caminhando para a terra prometida. Senão vira uma utopia, uma fantasia sua, da sua própria imaginação, que você não está lá, mas está fazendo de conta que está. Isso não resolve. Você tem que ter plena convicção de que está indo para lá e que esse Deus vai trabalhar a vida dessas pessoas. Conte para elas. Aproveite o aniversário do seu filho, aproveite o casamento do seu filho, para dizer para as pessoas que você nunca mais vai tê-las todas juntas, para dizer dessa beleza do Senhor. Às vezes você nem precisa de um pastor para dizer isso. Você como pai e mãe, levante e diga isso. Principalmente quando o pastor que fizer o casamento não disser isso. Pastor, dá licença, eu queria dar uma palavrinha. Olha, eu quero dizer para vocês sobre Deus. E conte, aproveita que aqueles convidados estão ali, que vai comer as suas custas no jantar. Diga para eles sobre Jesus. Olha, vai custar você me ouvir. E ninguém vai sair, o pai da noiva está fazendo isso, ninguém vai sair, ou o pai da noiva, do noivo. Diga, aproveite todas as oportunidades para levar outros com você. Seria muito egoísmo, irmãos, meu e seu, irmos para a eternidade e não compartilharmos isso com as pessoas que estão ao nosso lado, que nós dizemos que as amamos. Se elas vão ao churrasco na minha casa, é porque eu gosto delas. E se eu vou à casa, é porque eu gosto da pessoa que é onde eu estou indo. Moisés começou a caminhada e diz: eu não vou sem você, camarada. Olha, tem bênção de Deus envolvida nesse projeto. Diga para as pessoas que elas são importantes. Mas se elas não forem, quem vão perder são elas. A gente tem medo de dizer essas coisas. Eu li uma história, irmãos, fantástica. E esse é o desafio que eu quero fazer aos irmãos nessa noite.
mover-se para a terra prometida era a realidade da fé daquele povo e de Moisés. E essa fé precisava de expressão, de história, de algo concreto para se pegar. E Moisés quis compartilhar isso com alguém que ainda não tinha perspectiva da terra prometida. Quando o missionário Hudson Taylor estava viajando para a China, ele se encontrou a bordo de um veleiro que estava numa situação muito difícil. Os ventos estavam fracos e não moviam o barco. E o barco naturalmente estava aproximando-se da costa, aonde nativos eram canibais. De uma ilha, ou de ilhas, que os nativos eram canibais. Quando o barco aproximava-se da costa dessas ilhas, o capitão ficou apavoradíssimo, porque ele entendia que aqueles nativos que estavam formando um arco na ilha eram exatamente esperando a próxima refeição. E o capitão sabia que estava a bordo um crente, Mr. Taylor, e ele pediu a este missionário, que eu não sei se o capitão tinha essa dimensão da função do Taylor, para que falasse ao seu Deus sobre o vento, aquela situação que ele estava vivendo. Taylor olhou para ele e falou: eu vou orar sim. Agora, estenda as velas. Como assim? Só oro se você estender as velas. Arquei em todas as velas. Eu vou orar. O capitão falou: pode começar a orar que eu vou fazer isso. E pediu que levantasse todas as velas. E o Taylor começou a orar. Passado um tempo, bateu-se no seu camarote. E diz: ó, pode parar de orar porque o vento a gente já não está conseguindo suportar. Irmãos, nós precisamos de fazer isso. Você acredita de verdade que está indo para o céu? Então haja como tal caminhante. Com as pessoas que estão à sua volta, com a vida na sua totalidade. Precisamos agir, irmãos, consoante aquilo que nós cremos. E só assim o Senhor vai começar a trabalhar as nossas vidas. O Senhor vai começar a agir nas nossas vidas. Deve haver em mim e em você a vontade de se levantar e se mover numa jornada pela fé da maneira como Deus nos chama para irmos. Irmãos, o nosso país está como está. As nossas famílias, as nossas igrejas, os nossos seminários. É porque nós estamos como estamos. Porque se nós de verdade vivêssemos de acordo com a nossa teologia, de acordo com aquilo que nós cremos ser verdade, nós estaríamos em situações diferentes. Araraquara não estaria como está, o Brasil não estaria como está, as nossas igrejas não estariam como estão e os nossos seminários não estariam como estão. Portanto, irmãos, não é suficiente saber boa teologia. Não é suficiente conhecer a Bíblia de trás para frente. Não é suficiente concordar com uma igreja doutrinariamente. Deve haver sim vontade de se levantar e se mover de acordo com aquilo que nós cremos, de acordo com aquilo que nós professamos, e contar para as pessoas que estão ao nosso lado e convidá-las para ir conosco. Porque há bênçãos e experiências tremendas para serem desfrutadas.
que eles só desfrutarão delas se eles vierem conosco. Tenho certeza que tem pessoas em todas as repartições onde nós estamos e nós nos convivemos, que estão esperando essa palavra. Venha comigo e experimente o Deus que eu tenho experimentado. Faça isso com seus filhos. Faça isso com a esposa, com o esposo, com as pessoas que trabalham com você. Se você é gestor, se você é gerente de algum departamento, faça isso no seu departamento e veja o que Deus pode fazer. Diga para as pessoas, Deus tem algo para a minha vida lá na frente, venha comigo. Eu vou para um lugar e quero que você desfrute de tudo isso. Está na hora de encarar a realidade do deserto, com toda a esperança e entusiasmo da terra prometida que está à frente de cada um de nós. Como todos os desertos, isso significaria, ou significa, enfrentar algumas realidades difíceis ao longo do caminho. A nossa fé na bondade de Deus será testada. Nós seremos provados no limite, mas nós temos certeza de que Deus tem algo muito especial. Para lá nós estamos indo. E precisamos levar as pessoas que estão à nossa volta. Insista. Conta para elas, com base bíblica, o que é que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E que Deus nos ajude a testemunhar disso. Movendo-se com Deus, movendo-se com o povo de Deus. Uma igreja que evangeliza é uma igreja que sabe para onde está indo. A igreja que não tem um evangelismo forte é uma igreja que não sabe para onde está indo. Por isso não compartilha. Por isso que não compartilha. Vamos, irmãos, sair e olhar para as pessoas que estão à nossa volta para ir conosco.